Doutor Luiz Carlos Miguita, cardiologista, é nosso convidado quinzenalmente às quartas-feiras do programa Boa Tarde Mulher para o nosso quadro de medicina preventiva. E hoje nós temos um assunto assim de muita utilidade pública, de muita informação. É realmente um assunto que talvez para você não seja assim novidade, porque você já tem visto assim matérias desse porte em jornalismo, em programas diversos de televisão, rádio, imprensa, escrita. Mas o doutor Luiz Carlos Miguita, nosso convidado, se comprometeu com a gente de hoje a gente falar com mais um convidado, doutor Roberto Takeda, falarmos sobre transplante cardíaco. Doutor Miguita, boa tarde. Boa tarde. Conforme prometido no programa anterior, trouxemos aqui como convidado o doutor Roberto Takeda, médico cirurgião cardíaco, que veio do serviço do INCOR, do Serviço Professor Zerbini em São Paulo, e agora se encontra em Londrina há cerca de 6 anos, operando os nossos corações, com ótimos resultados e com um conceito muito bom, elevando a cirurgia cardíaca no Paraná. Doutor Roberto Takeda, é muito bom, é muito importante contar com a sua colaboração no programa Boa Tarde Mulher. Gostaria, inclusive, que o nosso tempo não fosse tão curto, ele fosse mais elástico, que nós pudéssemos falar de diversos tipos de cirurgias cardíacas. Mas hoje, por uma questão de tempo, inclusive de solicitação de telespectador, hoje nós vamos falar, você vai nos falar, sobre a cirurgia cardíaca transplante. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde. O prazer é todo nosso e agradecemos o convite e essa oportunidade de falar sobre um tópico que realmente tem sido muito discutido em nossos dias hoje. Doutor Roberto Takeda, quando se faz, qual é a indicação de um transplante cardíaco? Bom, hoje nós temos que explicar algumas coisas. A cirurgia do transplante do coração foi iniciada, inclusive no Brasil, em 1968. Então já faz muito tempo que nós estamos pesquisando a respeito. Porém, de 83 em diante, descobriu-se uma nova substância chamada ciclosporina, que fez com que não houvesse muita rejeição do coração transplantado. E isso fez com que nós pudéssemos ter um avanço muito grande e, atualmente, nós podemos oferecer esse tipo de tratamento para os pacientes que apresentam uma doença terminal, ou seja, para os doentes em que têm problemas no coração, em que não há mais solução, tanto cirúrgica como clínica, através de medicação. Então, algumas doenças como infartos frequentes, um indivíduo com 2, 3, 4 infartos, que não tem mais condições de fazer uma ponte de safena, talvez seja um candidato ideal para transplante. Ou, no Brasil, nós temos a famosa doença, infelizmente famosa doença de Chagas, produzida por barbeiro, e infelizmente nós não temos nenhum tratamento para esses pacientes. E hoje nós poderemos oferecer para alguns deles o transplante cardíaco como recurso terapêutico. O transplante, você disse agora há pouco que com a droga ciclosporina facilitou muito, inclusive, a não rejeição, né, para não haver a rejeição. Normalmente, os casos de transplante, o sucesso, ou seja, a possibilidade de não rejeição é bastante grande, doutor Takeda? Isso. Esse é o ponto principal hoje que nos leva aos bons resultados. Nós temos hoje, no Brasil, nessa nova era dos transplantes, cerca de 35 transplantes. Nós voltamos de um congresso agora em que foram apresentados todos esses resultados dessas 35 pessoas que foram submetidas ao transplante. Apenas 20% tiveram problemas
ou de alguma ordem ou foram a óbito nesse período de pelo menos 1 ano e meio. Isso quer dizer que nós teríamos uma população de 35 pessoas que estariam totalmente fadadas à morte e que 80% delas puderam se beneficiar com esse tratamento. E a ciclosporina tem ajudado muito, de tal forma que nós esperamos em que no primeiro ano 80% dos pacientes estejam vivos e nos 5 próximos anos 60% estejam vivos. Em Londrina, tem condição de fazer transplante cardíaco? Sim. Tecnicamente, o transplante cardíaco é, vamos dizer, mais fácil que uma ponte de safena hoje em dia. Existem alguns procedimentos operatórios na cirurgia cardíaca que são mais complexos. O simples fato de tirar o coração de um paciente e colocar num outro, tecnicamente é muito fácil. Em Londrina nós temos uma condição ideal, que é o passado ou o presente de que o transplante do rim é feito rotineiramente. E nós usaríamos essa experiência para a cirurgia cardíaca. E os hospitais mantêm, tanto a Santa Casa de Londrina como o Evangélico, mantêm mantém as condições ideais para fazer o transplante. Pode ser colocado um coração de uma criança em um adulto? Sim. O problema é que normalmente o coração, quando tem que ser transplantado, ele já apresenta grandes proporções. E nós teríamos que procurar sempre um doador com as proporções do coração semelhantes à do doente a ser transplantado. Em princípio, não há problemas, mas dependendo do critério adotado pela gente, nós sempre procuramos um doador que se assemelha fisicamente ao receptor. O doador é o mais difícil? Sim. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos tem tentado procurar uma legislação mais exata para que a doação desses órgãos sejam mais facilitadas. No Brasil ainda existe muita controvérsia gerada principalmente por problemas religiosos, por problemas sociais da doação de algum órgão. Por exemplo, na França, os órgãos pertencem ao governo. O cemitério pertence ao governo. Então, as coisas são um pouquinho mais práticas. Aqui, nós ainda temos muitos problemas religiosos, principalmente religiosos, e que dificultam a doação de um órgão. E, basicamente, todos os centros não progridem, vamos dizer assim, ou não podem fazer um tratamento adequado para o seu paciente por falta de órgão a serem doados. Doutor Takeda, vou te fazer uma pergunta que talvez o meu público gostaria, inclusive, de saber. No caso de transplante cardíaco, é feita uma avaliação, é feita uma pesquisa, é tudo muito criterioso para que não se pegue um coração, por exemplo, de um aidético para ser transplantado? Sim. Nós temos que observar nos transplantes cardíacos, principalmente em relação aos doadores, alguns aspectos. Idade, o doador tem que ter, no mínimo, menos que 25 anos e, para isso, os acidentados são extremamente frequentes, principalmente os de moto. E, infelizmente, são a maior fonte de doação. Segundo, esses pacientes têm que estar rígidos quanto à doença tipo câncer, tipo infecção ou mais modernamente exames para ver se o paciente teve AIDS ou hepatite ou até moléstia de Chagas. Por que um paciente com 25 anos
ou menos? Estatisticamente, se sabe que estes corações têm menos lesões ateroscleróticas e são, vamos dizer assim, mais controlados em relação à hipertensão e principalmente a aterosclerose. A aterosclerose, apesar de não ter uma manifestação clínica, ela já começa, principalmente na classe média, já começa nessa idade. Nós temos pacientes que foram submetidos à ponte de safena com 30 anos ou 28 anos. É uma pena que o nosso tempo realmente é muito, mas muito pouco mesmo, né? Gostaria de tê-lo aqui com a gente aqui por um período mais longo. Mas nós vamos ter a oportunidade de poder contar com a sua colaboração no programa. Gostaria que isso fosse assumido de público agora, ao vivo e a cores. Nós comprometemos. Gostaria de voltarmos a falar, inclusive, sobre safena também. Pode ser? Estamos à disposição. Doutor Miguita. Tudo bem, um compromisso que o Takeda assume nunca deixou de ser cumprido, pelo menos na clínica, né? Eu acho que aqui perante a televisão ele vai manter a tradição, né? E se não manter... Doutor Roberto Takeda, obrigada por estar conosco no programa. Doutor Luiz Carlos Miguita também por colaborar conosco na nossa programação, na nossa medicina preventiva e informativa do programa Boa Tarde Mulher. Vão levar cookies Dona Benta, Biogerme, Fubá Fama, produtos do Moinho Londrina. Obrigada por estarem conosco e voltaremos daqui a 15 dias.